Olá a todos, muito bem-vindos a mais um encontro do grupo Estudantes da Luz. Nós que nos dedicamos uma vez por semana a estarmos reunidos através do aplicativo Google Meetings, para a gente possa discutir um capítulo desse livro, Espírita, Ação e Reação. Um livro que foi ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Então nós estudamos o capítulo durante a semana e na reunião aqui, mesmo que online, a gente discute vários aspectos, coloca algumas experiências à provas, sente algumas inspirações também enviadas dos nossos mentores espirituais, para que a gente possa agregar e endossar muito os nossos estudos. A nossa gravação aqui, o nosso estúdio é bem caseiro, é bem amador, mas ele é simples, de coração, onde todo mundo coloca um pouquinho de si aqui e engrandece os nossos estudos. Se você chegou aqui hoje de paraquedas e está assistindo hoje, nosso primeiro encontro, nós temos todos os encontros gravados aqui no canal Espírita Flaubert Menezes, que não há nada da nossa intenção nos divulgar, e sim esclarecer, enviar conhecimento, acalmar aquele coração desesperado, ou então inquieto, e sanar também algumas respostas que muitas pessoas podem ter e que possam aqui ser respondidas. Então nós vamos lá para nossa sala virtual, lá no nosso Google Meetings. Boa noite a todos, estamos aqui agora. Boa noite pessoal, tudo bem? Então nós estamos todos aqui. Vamos dar início, né, dar continuidade, na verdade, né, ao nosso PDF. E como eu estava falando aqui durante antes da nossa entrada, né, ao vivo aqui, que eu não me atrevo a resumir qualquer página agora desse livro, tá? Nós estamos aqui no capítulo 19, né? Capítulo 19. Segundo o que eu vejo, é o capítulo 19, que está falando sobre desencarnação coletiva. Desculpa, capítulo 18, resgate coletivo. Isso mesmo. O 19 é o acompanhamento da nossa radionovela online, tá? Quem gosta de acompanhar a radionovela, que é o livro narrado como se fosse uma novela de rádio antiga, né? E também tem lá no YouTube do grupo espírita Jericó. Tá muito bom, muitos livros eles já narraram ali, tá? E facilitam os nossos estudos também, tá certo? Então eu vou aqui compartilhar nossa tela já para a gente começar, para a gente poder fazer a nossa rememorização da semana passada, tá bom? Olha aqui, ó, só para a gente fazer, né, uma revisão do que a gente já viu. Nesse capítulo 18, que fala de resgate coletivo, André Luiz e Hilário foram convidados através de Druso, né, juntamente com Silas, para uma sala reservada, no qual eles foram convocados, assim, o Druso foi chamado, né, para poder resgatar 6 recém-desencarnados, tá, de um acidente de avião, dos 18. Então tinha 18 tripulantes lá, 18 passageiros nesse avião, 18 pessoas, né, mas eles foram chamados para resgatar 6. E aqui eles estão conversando o porquê dos 6. Resgatar 6 pessoas, tá? Porém, André Luiz e Hilário pediram para que Druso deixasse eles acompanhar. E Druso logo negou, tá? Negou por quê? Porque eles precisavam de alguém com experiência para poder trazer as pessoas prontas que estavam lá recém-desencarnadas. E quem eram as pessoas prontas? As 6 no qual foi pedido socorro imediato. Então, vamos continuar aqui, ó, a partir dessa leitura aqui. Então, nós estamos na página 234 do nosso PDF, tá, do livro, e começa assim, ó, continua assim no caso, né? Assinalando-nos as atitudes inevocadas de compreensão e de obediência, como não podia deixar de ser, o chefe da instituição continuou em tom afável depois de ligeira pausa. Imaginemos que possam analisar as origens de provação e que se acolheram os acidentes de hoje. Surpreenderiam, de certo, delinquentes que,
em outras épocas, atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas para que seus corpos se espatifassem no chão. Ele está explicando aqui o porquê que André Luiz e Hilário não poderiam estar lá e o porquê desse resgate coletivo através de um acidente aéreo. Porque em um acidente aéreo a gente sabe que, assim, sobreviventes, a, a, a porcentagem é baixíssima, né? A frequência é baixíssima. A menos que seja um acidente de baixa altitude e baixa velocidade, mesmo assim as chances são pequenas, né? Então, ele está explicando o porquê que esses irmãos aí faleceram em acidente aéreo, tá bom? Aí ele continua. Companheiros que em outro tempo cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas ou suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por exemplo, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos dessa jaca? Entretanto, não desconhecemos que nós, conscientes, endividadas, podemos melhorar nossos créditos como os dias, todos os dias. Quantos romeiros terrenos em cujas mapas de viagens constam surpresas terríveis são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Quantas intercessões de prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro? Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens da vida superior, onde providências se improvisam para que lhes amenizem os rigores da aprovação necessária? Bom, eu vou aproveitar aqui e vou fazer alguns comentários agora específica para a Aninha, tá? Por quê? Como a Ana não estava semana passada, eu comentei de alguns acontecimentos aqui que nós estamos presenciando na nossa escola, né? Uma tragédia. E aqui ele está explicando o porquê de algumas tragédias que acontecem, né? Ao nosso ver, essas tragédias são espetaculares e muito angustiosas para nós, né? Que estamos vivos, nos colocamos na situação daquele recém-desencarnado, né? Porém, a divindade ela é tão sábia e tão benevolente que ela acata a angústia do reencarnante antes da reencarnação, impedido para que possa desencarnar daquela forma. Daquela forma. Ou seja, mesmo trágico em acidente, em assassinato ou uma doença muito grave, ele necessita passar por aquela expiação para que ele possa alcançar patamares superiores de evolução, que para nós não enxergamos dessa forma aqui encarnados. Como a morte para a gente tem uma cultura diferente, desde pequeno a gente vem ouvindo, então fica algo muito trágico, muito difícil. E é aí que nós temos que usar assim, ó, o nosso conhecimento do mundo espiritual e da vida depois da vida para nos acalmarmos e acabar assim, ó, vamos falar assim, acolhendo pessoas que sofrem muito com essa situação. Beto, pode falar. Flávio, só para complementar, né, o que você está falando, dois pontos, né? Quando a gente começa a ler um texto como esse, diz lá,
Eles estão desencarnando porque eles são devedores. A nossa mente já tenta julgá-los. Sim. E muitas vezes são espíritos que já evoluíram, né, em um certo patamar, mas ele ainda guarda lá no fundo da mente dele aquele resquício de talvez 2, 3, até 4, 5 encarnações atrás. Ele fala, eu preciso passar por aquilo lá que eu fiz lá no ano de 1200. Eu quero resgatar, né? Então, para a gente nunca julgar, né? E aí tem a ver também, né, com a imensa quantidade de pessoas que estão desencarnando na guerra, por exemplo, essa guerra agora, né? A Sim, gente não sabe exatamente. cada um, né? Tá ali, né? Por que estão lá naquele momento, né? Exatamente. Exatamente. Muitas vezes a gente não vê, né? Mas muitas vezes, muitos daqueles que estão desencarnando hoje provocaram a desencarnação, muitas vezes, naquela mesma região de outros irmãos que estão lá também, que estiveram lá, né? O Beto me lembrou agora um fato muito curioso, que é a história de Longinos. Longinos foi o centurião que lançou Jesus no peito na hora da morte e da crucificação, né? E Longinos, mesmo depois de reconfigurado a sua mente, muito se elevar, ele não ia voltar a reencarnar no nosso planeta. Porém, ele tinha ainda um débito com ele mesmo. Ele sempre gravou a fatídica hora que ele lançou Jesus no peito. Então ele pediu para que Jesus permitisse a volta dele para poder ressarcir esse momento. Olha só, essa ação contra Jesus. E aí Jesus assim permitiu. Ou você quer realmente sentir o que eu senti naquele momento de um desamparo, de um esquecimento completo? Então ele veio, reencarnou como ah, ele reencarnou como aquele que proclamou a república no Brasil. Ó, eu sou biólogo, pelo amor de Deus, me ajudem aí. Dom Pedro. Dom Isso, Pedro II, né? isso, Dom Pedro II. Então, ele veio como Dom Pedro II, você vê o amor, se você pegar a história dele, o amor que ele teve pelo Brasil, e ele foi assim, completamente esquecido. Ele deu a república pra gente, ele proporcionou, claro que tem toda a história, né? A gente não vai aqui romantizar nada, porém, ele proporcionou sem uma gota de sangue, onde outros países proclamaram a república debaixo de muito sangue, né? E na morte dele, o que ele pediu? Pediu um pouco de terra do Brasil, ele faleceu em outro país, que não é no Brasil, ele faleceu em outro país, pediu um pouco de terra para que ele pudesse deitar a cabeça depois da morte. Olha que interessante. Então, assim, ele ressarciu esse débito que ele tinha com Jesus, que ele achava que tinha com Jesus. Tá? Olha lá, ó. Isso mesmo, ó, o Beto colocou aqui, ó, essa história contada está no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito bem, Beto, muito obrigado. Bom, vamos continuar aqui então. E aí ele continua assim, ó. Ah, bem sabemos que se uma onda sonora encontra outra, de tal modo que as cristas de uma ocorram nos mesmos pontos dos vales de outra. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma oscilação de uma onda sonora. Quando a gente estuda física, a gente pega os efeitos sonoros, as vibrações de uma onda sonora, ela tem vamos falar assim, uma característica de como se fosse uma onda do mar. Então você tem a crista, que é a parte mais superior da onda, e tem o vale, né, que é a parte mais inferior da onda. E é o que ele está colocando aqui, tá? Então assim, ó, vou reler para a gente poder entender. Bem sabemos que uma onda sonora encontra a outra, de modo que as cristas de uma ocorram nos mesmos pontos dos vales da outra. Esse meio, em consequência, aí não vibra, porque elas chocam. Então você não tem o som, tá? Tendo-se como resultado o silêncio. Olha só. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje,
podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Ou seja, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, tá? Tá aí já comprovando, tá bom? Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem, através de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade, o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer, na reabilitação de nossas ideias, consequentemente de nossos destinos. Entrega-se o chefe à mais longa pausa, e motivo pelo propósito de aprender, indaguei de Druso se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo, e que os espíritos interessados não teriam outro recurso senão a morte violenta. Olha só, vamos lá aos exemplos agora, hein? Como remate aos dias do corpo denso, ao que o instrutor respondeu presto. Guarde em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, reporta-nos-emos simplesmente a um deles, pois nossas obrigações são inadiáveis. Depois de momentos rápidos em que naturalmente apelava para a memória, comentou benevolente. Há 30 anos, desfrutei o convívio de 2 benfeitores, a cuja abnegação muito devo nesse pouso de luz, a mansão Paz, né, onde eles estavam. Superior, desculpa, tá. Ascânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe dos mentores valorosos e amigos. Quando os conheci em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largo decênio de lutas, nos prélitos da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, olha lá, suspirando os ingressos nas esferas mais elevadas, para que se lhes expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para o voo enelado. Ou seja, alguma coisa segurava a evolução deles. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Por isso que muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos sinos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale, no nosso passado. Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão. Sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades, que lhes não reconheciam um mérito imprescindível. Então, olha só, nós temos ali orientadores que estão velando pela nossa evolução. E esses orientadores não permitiam a evolução deles. Por algum motivo. Tá? Dilatava-se o impasse. Quando um deles solicitou o pronunciamento da direção geral, a que nos achamos submissos, o requerimento encontrou curso normal, até que em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. É agora que dá aquele frio na barriga, né? Opa, a gente fez alguma coisa que tem que ressarcir. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziam a memória a períodos mais recuados no tempo. Olha só. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, à maneira das
radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo, e através delas importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual. Nas vizinhanças da área física, no entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou a atividade do século XV, olha só, século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Arrebatadas ao arquivo da memória e doer-lhe profundamente no espírito, depois da operação magnética a que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de ominoso delito por ambos cometido em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc, famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitam em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gatinais, sobre os fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram, mais tarde, torturantes remorsos além do sepulcro. Deixa eu abrir aqui o nosso chat. Aqui, ó. Beto, pode falar, fica à vontade. Ô, Flaubert, me vem uma dúvida aqui nessa passagem, se, né, a plano superior, né, lá o superior que estava avaliando eles, impôs isso, ou se essa questão que eles tinham no passado criava alguma coisa na alma deles, que lá no fundo fazia com que eles, se o problema era mais deles, ou se é de mérito lá no plano superior, né? Me dá a impressão que é deles, né? Que o plano superior identifica, né? Que eles não conseguem porque ainda tem aquilo, mas é que está dentro deles, né? Não que é uma exigência do plano superior. Fiquei com dúvida nisso, né? Ó, eu acredito, viu, Beto, pelas entidades superiores terem um desenvolvimento muito maior, eles puderem enxergar alguma desarmonia mesmo em entidades tão evoluídas. Entende? Uma desarmonia por algum motivo. E nem eles sabiam, por isso que eles passaram por essas escutas de memórias, né? Então acredito que eles não tendo essa autorização do plano superior, por enxergar algo a mais, e eles também acho que não sentirem do fundo do coração algum mérito em se elevar. Eu acredito que são as duas coisas. Se é que não foi bem esclarecido, né? As entidades do plano superior já entendendo, já fazendo a ausculta, que a gente chama, né? Uma leitura íntima do espírito, que Jesus conhece a gente só de olhar. Então eu imagino que o caminho até Jesus a gente começa a ter essa aptidão também, né? É isso, eu acredito assim, se eles tivessem com o coração totalmente já limpo, né, baseado em todo o bem que eles fizeram, eles não teriam a necessidade de ir lá voltar no passado, né? Mas lá no íntimo deles alguma coisa incomodava eles e não deixava eles estar prontos para ascender para onde eles queriam, né? Sim, concordo muito. São coisas que assim, acredito que todos nós vamos passar. Não há como esconder. Nada vai ficar para trás, né? Nada. Bom, então ele continua assim, ó. Chegamos a esse ponto da inquietante investigação pela respeitabilidade de que se revestiam. Foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida. Olha só, eles preferiram liquidar a dívida, ou seja, eles pegaram os dois, pegaram 2 pessoas também e jogaram do alto
de uma muralha, de alguma torre, tá? E acabou extinguindo a vida dessas duas pessoas em pedaços, tá bom? Ah, antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Então, eles preferiram liquidar esse débito para não ter mais essa consciência com eles guardadas. Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabavam de pagar o débito a que aludimos. Como? Indagou Hilário. Já que podiam escolher o gênero de provação em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, informou o orientador. Optaram por tarefas no campo da aeronáutica e cuja evolução ofereceram suas vidas. Há 2 meses regressaram às novas linhas de ação. Depois de haverem sofrido as mesmas a queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV. Olha só. E nosso caro instrutor visitou-os nos preparativos da reencarnação. Agora terminada, inquiriu com respeito. Sim, por várias vezes os visitei. Antes da partida, associavam a grande comunidade de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes a eles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. Bom, vamos relembrar então o acontecido mais famoso, dos mais famosos que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, né? O avião da Chapecoense, os jogadores, toda a tripulação, né? Auxiliares, técnicos, tudo mais ali, que acabou se chocando fora do Brasil, né? E que teve, acho que, três sobreviventes, se eu não me engano, tá? E também o fato da Boate Kiss. O fato da Boate Kiss, o acidente da Boate Kiss, foi interessante porque já tem uma carta psicografada explicando o motivo da necessidade do resgate no qual eles passaram. Bom, todos que faleceram naquela situação, até mesmo os que auxiliaram na retirada dos corpos lá de dentro, acabaram falecendo depois do envenenamento pelo gás ali presente, todos eles também estavam presentes na desencarnação de milhares de judeus através do gás. Então, olha como a causa e a consequência, muitos deles, com certeza, estavam assim, ó, aliançados de alguma forma num passado próximo, colocar 1945, né? E que pediram esse resgate para poder seguir mais adiante, observando ali a tragédia, a trágica ilusão no qual eles sofreram durante as invasivas, né, nazistas que tinham. Tá bom? Então, para a gente continuar aqui, em todos podiam selecionar o gênero de luta em que saudavam as suas contas? Perguntei ainda com natural interesse. Nem todos, disse Druso, convicto. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Assim é que a muitos vi, habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consoantes os ditames da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhes aceitar sem discutir amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se
de faltas graves. Então, quando a gente percebe o que eles pediam, muitos ali, né, e que foram necessário, né, eles também auxiliaram na evolução da engenharia aeronáutica, da engenharia naval, né, da engenharia de transportes terrestres. Quantos pilotos não faleceram em corridas de Fórmula 1, Fórmula Indy, que aumentaram a tecnologia dos carros e essa tecnologia chegou para o nosso carro? Direção hidráulica, freio a disco, né? Direção elétrica e inúmeras coisas também. Né? O Beto, como engenheiro aí, né, Beto? Você é engenheiro, né, Beto? Não, eu sou economista. É, economista. Desculpa. Na verdade eu sou pós-graduado em engenharia, mas é de produção. Olha lá. Então, assim, tem muitas coisas que, assim, né, a gente percebe no meio da ciência, raras coisas que descobrem, assim, que dão um pulo, um salto muito grande na descoberta. Hoje, a gente tem muito assim, ó, alguém pesquisa algo e acha uma pequena coisa. Aí fica no mestrado, doutorado e no pós-doc. Aí, de repente, vem outro cientista, pega aquilo que descobriram, melhora, avança e descobre algo um pouquinho a mais. Então, assim, um pouquinho de cada um vai encontrando. O que é como aconteceu com a vacina do Covid? Quando lançou a notícia da vacina do Covid, e foi aquela briga para descobrir quem ia ficar com o nome na história, né? Começaram a disputar quem ia ficar com o nome na história. Eu falei, ih, isso aí vários países vão descobrir quase que ao mesmo tempo. E foi. Foi aqui, foi ali, foi pipocando as vacinas, né? Para quê? Para que todos tenham méritos. Não só um país ou então um ou outro cientista, né? Muito interessante isso. Eu pedi desculpa aqui para vocês que eu tô meio gripado, então eu preciso, né, aliviar um pouquinho de vez em quando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí ele continua assim, ó. E os pais? Inquiriu meu colega alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais do que devem ser imolados ao progresso ou à justiça, na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos encontram a vida? Aqui a gente cai na nossa última reunião, que a Miriam trouxe uma situação muito interessante daquele garotinho, né? O João Hélio, que foi arrastado por um carro por muitos quarteirões, acabou falecendo. Depois ele mandou uma carta psicografada falando que ele fazia isso com as bigas, né? Na época dos romanos. E que ela comentou que os pais que permitiram a chegada dele foram os únicos que aceitaram essa missão. Os únicos que a espiritualidade tentou conversar com vários, né, para tentar fazer com que ele viesse ao plano material, que foi o único casal que aceitou essa prova, tá bom? E aí Druso responde, né? Como não? As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se cumpliciaram com elas em delitos lamentáveis no pretérito, distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudável, olha só, na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o caminho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio para que nos corrige as falhas mútuas. Então, olha só. E quem não, aqui, né, tendo um desequilíbrio familiar, desequilíbrio conjugal, né, pode acontecer ali algum distanciamento, alguma falha que a gente possa vir a ressarcir um pouco mais adiante. Estabeleceram-se longa pausa,
A lição como que nos impelia a rápidos mergulhos no mundo de nós mesmos. Hilário, contudo, insatisfeito como sempre, perguntou irrequieto: Instrutor amigo, imaginemos que Ascânio e Lucas, após a vitória de que nos dá a notícia, constituem anelada a subida aos planos mais altos. Precisarão para isso de nova consulta ao passado? Interessante, né? Por que será que a consulta ao passado? Para que eles tenham se renovado, vamos falar assim, verdadeiramente. Não é da boca para fora, mas e sim através do espírito, a demonstração do espírito, né? Caso não demonstrem a condição específica indispensável, serão novamente submetidos à justa auscultação, para o exame e seleção de novos resgates que se façam preciosos. Olha só, né? Olha lá o que o Beto colocou. É isso mesmo, Beto. Nesse ponto, é isso que estávamos falando sobre a nossa dúvida, né? Sobre o que ele mesmo sentia ou o que os espíritos superiores viam nele, né? Isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? O interlocutor sorriu e completou: será mais lícito afirmar que ninguém se eleva ao pleno céu, sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante, invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós, sem a implícita aprovação de nossa consciência. Nossa, ninguém vai nos julgar, nós mesmos que vamos nos julgar, tá? Por isso que assim, ó, a gente já conversou aqui, já falou, né? E a gente vem colocando isso sempre à tona, né? Jesus, quando diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, não está falando ele, Jesus. Está falando que cada um de nós é o caminho, é a verdade e é a vida, tá? Obrigado, Miriam. Miriam colocou implicitamente. Obrigado. Eu dei um errinho meu ali. O ensinamento era profundo. Cessamos a inquirição e, com o serviço urgente, queria a presença de Druso em outra parte. Retiramos-nos em demanda do templo da mansão, com o objetivo de orar e pensar. Bom, eu vou hoje pedir licença a todos aqui, para a gente poder encerrar esse capítulo pelo dia de hoje, né? Pela minha quase afonia aqui da voz, já tô sentindo a voz já ficou mais fraca. Semana que vem com certeza vai estar muito melhor. A gente faz um capítulo inteiro. Porém, estudando o próximo capítulo como eu estudei hoje, vai pegar todo mundo de surpresa. Se alguém não estudou à frente, quando estudar vai pegar de surpresa, tá? É uma surpresa geral boa, né? E muitos e muitos e muitos ensinamentos, tá bom? O que vocês trazem aí de impressão desse capítulo? Vamos lá, vamos começar. Beto, quer falar? Eu começo? Pode começar. Ô Flaubert, assim, um apontamento que eu gostaria de fazer, principalmente nessa parte final deste capítulo, é que quando
dentro do espiritismo se diz que não existe injustiça nas questões que nós passamos, nos problemas, nós não conseguimos compreender isso a fundo. E aí, esse capítulo ele nos mostra o seguinte: o planeta ele vai evoluindo. E à medida que o planeta evolui de maneira coletiva e se depura, o que nós passamos aqui não é tão grave quanto o que nós cometemos lá atrás. Então, a gente, não importa onde a gente esteja nesse planeta e o que a gente esteja passando, é sempre menos, muito menos do que os males que a gente cometeu nas incontáveis vidas, né? Quando nós, por exemplo, estávamos lá caçando os povos originais, destruindo os indígenas, matando, ou jogando gente do prédio, Escravizando. colocando gente na guerra, ou seja, e hoje nós estamos aqui sofrendo, às vezes, uma doença, às vezes a perda de um ente querido, e a gente acha que é o fim do mundo. Mas se fosse cobrado tudo que nós fizemos, né? Então, assim, então todos nós que estamos encarnados, os 8 bilhões de pessoas que estão encarnados, estão dentro de um sistema muito bondoso, muito bendito, formado por Deus, que vai nos levando aos pouquinhos na evolução, sem nos massacrar frente a tudo aquilo que nós fizemos. Eu acho que a palavra mais assim que se encaixa a isso tudo que o Beto comentou agora é a resignação. Então, quando a gente se resigna com algo que a gente fez no passado e se dispõe a ressarcir aquilo, a gente está dando um passo em direção ao céu, vamos colocar assim, né? A elevação moral. E os nossos débitos, a partir da nossa própria ação na matéria, ele vem ressarcindo pouco a pouco, e vamos falar assim, e não vou falar facilitando, eu vou falar assim, ó, deixando mais leve as nossas expiações. Eu, Flaubert, que eu passei por um momento muito difícil, assim, na minha vida, muito complicado mesmo, eu vejo que foi o melhor que aconteceu, porque poderia ter acontecido uma tragédia pior, algo gravíssimo, que poderia atender a minha vida. E eu, analisando a partir daí, já conhecendo o Espiritismo, né, conhecendo os estudos e tudo mais ali, analisando o passado, vi que ocorreu uma mudança tão grande da época de adolescência para hoje, que essa mudança grande de atitudes e ações, né, pensamentos e mudanças internas que, assim, uma luta constante diária comigo até hoje, não vai terminar por aqui, fez com que muitos não, né, alguns obsessores se tornassem advogados a meu favor, porque já vieram reportar isso a mim, um antigo obsessor, né, e que algumas provas que eu achei que eu fosse passar, eu não passei. A paternidade, no caso, né, que para mim está sendo maravilhosa. Então, assim, achei que eu não fosse ser pai e eu recebi a paternidade, inclusive recebi essa paternidade por um aviso dela antes mesmo de reencarnar. Então isso foi maravilhoso, uma coisa que me pegou de surpresa. Então, assim, a todos, isso aí é um exemplo que eu estou dando vamos falar assim, uma, uma vivência minha, né? Um testemunho meu, mas que todos nós temos também esse testemunho. É que a gente se coloca sempre como uma posição muito frágil, mas a gente, cada um de nós aqui, passou por coisas que muitos de nós não suportaria passar, com certeza, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? O pessoal tá quietinho hoje, Tá né? quieto, né? Deixa eu falar, então. Olha lá, Miriam. Opa, aí sim, Miriam. É uma das coisas que eu li esse capítulo no estudo que eu fiz, né? Foi um capítulo que eu estudei. Eu acho que eu tinha falado para vocês antes.
E uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato do espírito que já estava altamente elevado, ele já estava já quase se tornando crístico, mas acontece que embora ele tenha recebido a misericórdia, porque ele recebeu a misericórdia, mas aí eu coloquei implicitamente, não foi porque você errou, professor, mas foi porque faltou só essa palavrinha de colocar, porque é exatamente isso. Então, assim, o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu se manter, passar para essa parte de espíritos superiores, porque ele achava e ele cumpriu que ele tinha que passar pelas mesmas experiências de que as pessoas sofreram na mão dele. Então, assim, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Eu falei assim, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, a gente vai ter que a gente vai ter que rebolar, não tem jeito, né? Você sabe que assim, E ó, só cortando, desculpa um pouquinho, Miriam, só cortando, mas assim, me recordo que quando eu comecei a estudar para fazer palestras, eu era recém-casado. E aí eu falei assim, mas como eu vou poder falar de família se eu sou recém-casado? Porque assim, eu tive uma família, óbvio, né? Eu nasci numa família tal, mas não teve uma estrutura muito sólida para eu poder falar sobre família. Até que, vivenciando, depois de 7 anos, eu falei, não, agora eu posso falar sobre família. Eu sei que é um tempo muito curto, e que constantemente a gente vem renovando os conhecimentos sobre família, vida conjugal, tudo mais. Então, assim, hoje eu tenho experiência. Então, assim, naquela época, eu não tinha condições. E eu não ia fazer palestra sobre família porque eu não tinha experiência, né? Desculpa, Miriam. Prossiga, por favor. Não, mas é exatamente isso, é isso aí. O João Hélio, ele fez a mesma coisa, né? Ele pediu para passar por essa experiência, ele queria passar por isso para ele poder ter paz, né? Principalmente, né? Na questão da consciência, por, por conta de tantas vidas que ele matou, né? E da mesma forma que ele morreu. Foi da mesma forma. Na verdade, o professor, quando ele já estava debaixo do carro sendo arrastado, ele já tinha desencarnado já, porque o corpo dele foi todo desfeito ali. Ele ficou preso com um cinto na roda e a roda foi dilacerando todo o corpo dele. Então, ele foi morrendo ali no percurso mesmo. E sabe o que é mais interessante? É que na época dos romanos, né, na época de Roma, ele expunha as pessoas arrastadas como um troféu para todo mundo ver. Sim. E a comoção geral dessa morte dele foi tão grande que o Brasil inteiro viu, né? É isso aí, exatamente. A Lu quer falar? Lu? Então, o que eu queria falar é o seguinte: lembra que eu levantei aquele detalhe na outra aula? Sobre o tempo de desprendimento do corpo físico, do espiritual do físico? Alguém sabe me responder em relação à cremação? Eu acabei me perdendo. Ô, Lu, eu fiquei de pesquisar, estudar o assunto, acabei não conseguindo estudar. Posso trazer para ti na próxima reunião? Eu vou até anotar, senão eu vou acabar esquecendo de novo. Mas é falado que é mais de 72 horas que tem que esperar, tem que aguardar. Tem uma mensagem, essa pergunta foi feita por Emmanuel, mentor do Chico, e ele responde, né, dizendo que o indicado
é esperar pelo menos 72 horas, porque pode haver algum impacto, né? Dependendo, é claro, da condição moral do espírito, pode haver algum impacto do espírito sentir isso, né? No corpo perispiritual, né? Ou no corpo mental. Então, ele indica esperar 72 horas. Isso é o Emmanuel que falou. Aí, Lu, tá explicado. Nossa, gente, vai ser muito tempo você ficar com o defunto. Então, mas você sabe que... Desculpa, Né? Você ficar com o cadáver esperando 72 horas, jogo duro. Roberto, desculpa, mas assim, existem hoje substâncias vamos falar assim, eles trocam o sangue pelos fluidos, né? Que permanece, viu? Por 72 horas ou até mais. E eu ia falar, eu acho que é até um padrão. Provavelmente fica congelado, né? Mas esperar 72 horas, eu acho que é até um padrão já isso daí. Eles não, acho que dificilmente tem a cremação antes desse período. Porque o corpo não fica com a família, né? Ele fica num... Tem sim, Beto. Acho que não vai ocorrer... Sim. Se crema antes, sim. Eu conheço pessoas que foram a óbito e foram cremadas com 24 horas, entendeu? Nem isso. Mas aí sem o embasamento do que é falado da doutrina, né? Também tem que ver como que foi a morte da pessoa, porque vamos supor que foi um suicídio, então vamos cremar. Aí danou-se. Além dele sofrer o suicídio, ele ainda vai sofrer a cremação ainda, porque ele não está no período dele de morte. Gente, sempre lembrando, né, que isso tudo depende da condição moral do espírito. Se o espírito já estiver desapegado da matéria, você pode cremar a hora que for, que ele não vai sentir, né? Menino, você leu meu pensamento. Era isso que eu ia dizer. Nossa, era exatamente isso. Mas olha a sintonia agora. O Chico pediu para, se fosse cremado, que fosse depois de 72 horas. O próprio Chico pediu. Aliás, ele nem queria ser cremado, ele pediu para trocar o corpo dele da cremação, ele não queria. Olha, tá vendo, Luciano? Se Chico não queria, repensa sobre isso. Que era isso que Beto falou, assim, tem espírito que já é tão desmaterializado, que é tão desmaterializado, que sai do corpo, né? Como deixa uma veste mesmo e agradece aquele corpo por ter lhe servido tanto numa reencarnação e segue. Tem deles que até acompanham o velório, acompanham o enterro com lucidez. Então, assim, é muito... você tem que ver um conjunto de coisas, né? Pelo sim, pelo não, é melhor me enterrarem. Não, mas sabe o que eu penso, Jane? É o seguinte, você esperar, pedir para por exemplo, eu gostaria de ser cremada, eu vou pedir para minha família, vamos supor, me conservar por 72 horas, para poupar uma dor ao meu espírito, eu imponho uma dor aos meus familiares. Aos familiares, ficar com realmente 72 horas, entende? É egoísmo da sua parte, infringir, né? É egoísmo. Então, será que eu infrinjo uma dor minha família, ficando lá com defuntos 3 dias, entendeu? Congelado em algum lugar, para te poupar de uma dor? Não sei. E causando uma dor coletiva. Porque toda a família vai sofrer, né? Exatamente. Mas é muito polêmico, né? Pelo sim ou pelo não, é melhor tu revisar isso. O Beto queria falar. Beto? Não, mulher, não dá para enterrar, não dou conta. Ô, Flaubert, na verdade, me veio aqui um ensinamento, eu li no livro do Valdo Vieira, sobre projeção astral, né? E ele ensinou uma coisa maravilhosa. Eu tinha lido, a gente aprende que espírito não dorme, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? O espírito não é esse sono que nós temos aqui na Terra, né? No livro Transição Planetária, tem uma passagem lá de um dos trabalhadores lá da casa, o espírito que, acho que deve ser o Filomeno lá, né?
E quando ele, depois de um trabalho bem cansativo, ele se retira para descansar, e aí ele faz um desdobramento. Ele lá no plano espiritual, lá na colônia Alvorada, se eu não me engano, aí ele vai descansar, ele se desdobra para as esferas superiores. Então já vem a primeira ideia de que, por exemplo, os nossos irmãos aqui desse texto, eles estavam ali, provavelmente eles não têm acesso à esfera superior, mas ele consegue se desdobrar para lá durante esse tipo de sono que eles têm lá, né? E aí o Valdo Vieira, nesse outro livro, ele dá um ensinamento fantástico, ele diz o seguinte, nós, né, normalmente nós encarnados, estamos presos no que ele chama de psicossoma, que é o perispírito, né? Só que aí, se a gente conseguisse fazer, tipo, a gente faz um desdobramento, a gente está ali no perispírito. Se a gente conseguisse desdobrar de novo e acessar nosso corpo mental inferior, a gente tem acesso às dimensões mais elevadas. Então, é mais ou menos isso que ocorre lá. Esse pessoal que está já nessa dimensão, lá na quarta dimensão, até no plano espiritual, eles têm que acessar o outro corpo mental dele para eles irem para as outras esferas. E aí me vem o pensamento, né, nisso que nós lemos hoje. Aqui na Terra, por exemplo, nós sabemos que nosso espírito vai onde o nosso coração está. Então, se a gente está muito perturbado, quando a gente dorme, a gente desdobra, a gente vai para onde? A gente vai, né? Então, imagina esse espírito lá esse aí que estava lá na colônia, por mais que ele esteja elevado, quando ele vai lá descansar, que ele acessa o corpo mental dele, será que ele não, em vez dele ir lá sempre para as esferas superiores, será que ele não voltava aqui buscar essa vida, esses problemas que ele teve lá no século XV, né? Será que em vez de subir, o espírito dele não estava de vez em quando indo, e isso causava essa preocupação nele? Então, talvez até para se livrar de coisas como essa, né? Então, me veio esse ensinamento do Valdo, a gente faz um link com tudo, né? Mesmo estando lá no plano, é provável que de vez em quando eles desciam de maneira, claro, desequilibrada no astral inferior, né? Queria só compartilhar isso. Eu acho também assim, que à medida que o espírito vai depurando, né, e vai seguindo o processo evolutivo, ele vai tendo mais consciência das suas reencarnações passadas e dos seus erros. Então, por mais que o amor dele tenha cobrido a multidões de pecados dele, a consciência dele sempre vai cobrar aquela manchinha. Essa é a minha visão, tá, gente? Então, ele vai ver sempre essa manchinha lá no seu passado, que ele tem que ressarcir aquele débito. E como ele está numa condição de elevada, esse nível de consciência é muito alto. Então, ele vai querer pagar, ele vai querer quitar essa dívida, para que não fique essa mancha. Por mais que já esteja lá na colônia, a gente nunca dá salto, né? Pois é. E sempre vai ter aquela manchinha lá, não, isso aqui não está direito, eu tenho que ver isso aqui, eu tenho que resgatar isso aqui, né? A gente sabe que a consciência da gente hoje, como eu digo, hoje eu estou na minha melhor condição, o que eu fui lá, nas outras eu não sei, né? Mas, assim, sempre tem uma coisinha que eu digo assim, tem uma manchinha ali que tem que ser revista. E, às vezes, a gente sabe que vem para a gente resgatar aqui agora, e a gente sabe, ó, que eu sei, né? Uma pessoa difícil que eu tenho que acertar isso aqui. Então, isso é um ajuste que eu tenho que fazer. Então, foi alguma coisa lá que foi provocado que não está saindo bem, né? Embora a gente não consiga dar esse passo, mas está lá. Então, tem uma manchinha lá. Tem? Enfim. Quer falar, Lu, para a gente encerrar? Eu queria só comentar o seguinte, que uma coisa que ficou para mim, conforme a gente estava lendo o pedaço lá, foi que me incomodou essa sensação dos dois se sentirem injustiçados, tá? Para não conseguir ir por outras esferas. Só nesse fato já me demonstra que tem mais coisas a serem saudadas, né? Porque um espírito verdadeiramente elevado, ele não vai ficar se questionando o seu superior em relação se você vai ou não vai para a esfera superior. Ele simplesmente vai. Entende? Então, essa inquietude de achar que está sendo injustiçado, isso para mim já denota uma irregularidade, né?
Tanto que eles perguntaram, quando eles fizeram aquela imersão radioscópica lá, você quer continuar vendo ou vocês preferem saudar? Eles preferiram saudar esse primeiro do que continuar vendo. Então tem mais coisa aí. E essa mais coisa que me mostra, sei, me incomodou eles começarem a se sentir injustiçados, entende? Eu acho, Lu, eu acho que assim, como ele colocou antes de fazer a radioscopia neles, eles colocaram que devido a 5 séculos de trabalho, ele acabou perdendo na memória muitas coisas. Então aquilo lá o incomodou, vou colocar assim, por isso que eles tinham, mas não lembravam, e eles se permitiram passar por essa radioscopia, entende? E eu acho que aí eles viram, opa, peraí, dentro dessa reencarnação da luta junto com Joana Dark, eles fizeram um monte de coisa. Inclusive fizeram, assim, a gente sabe que foi uma guerra de atrocidades, né? De desrespeito e tudo mais ali. Mas, assim, não só o jogar os companheiros do alto da torre, mas como outras coisas também que eles começaram a perceber que, opa, vamos essa primeiro, né? Que você falou. Depois a gente vai mais. Então, mas assim, o que mais me incomoda é essa pretensão dos caras fazer um requerimento de por que ainda não subir. Isso me cheira, parece uma pretensão. E a gente vê assim que é uma condição que não é muito de espírito elevado. O espírito elevado não ia ainda ter esse sentimento de se achar injustiçado. Não, estão me fazendo uma injustiça porque era para eu estar lá em cima. O orgulho. Oi. Exatamente. Então, mostra um certo orgulho, eles não conseguiam enxergar isso, entende? É como se eles estivessem querendo, né, serem pagos pelo bem que estavam fazendo. Isso. Olha, eu estou fazendo o bem, então eu preciso receber. E não está sendo feito, faço bem, não olha aqui. Entende para onde eu quero chegar? Foi um pedaço que me incomodou um pouco. Realmente. Pessoal, vamos encerrar por hoje. É complicado a gente evoluir. Ah, sim, muito complexo, né? Jesus! Vamos encerrar por hoje, senão eu já vou começar a tossir, eu não vou conseguir parar mais. Já tem um monte de formiguinha aqui coçando já, que eu tô daquele jeito. Bom, vamos fazer a nossa oração final? Alguém pode fazer hoje por mim, por gentileza? Alguém pode fazer? Beto? Legal, Beto, faz, por gentileza. Vou desligar o meu microfone aqui. Fique à vontade, tá? Muito obrigado. Então, assim, mais essa noite de estudo, mais essa noite que avançamos um pouquinho mais no nosso conhecimento, vamos agradecendo mais uma vez a nosso Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga, aos nossos mentores que aqui estiveram conosco. Vamos pedindo, já envolvendo nosso grande amigo Flaubert, que está com esse probleminha de garganta, com muita energia de amor e luz, com um grande abraço fraternal. E também aproveito neste momento para pedir vibrações positivas para todo o nosso planeta, para todos os locais, principalmente ainda onde impera a dor, impera a guerra, que a luz do Mestre Jesus possa estar em cada um desses locais. E assim, com o nosso coração agradecido, pedimos ao Mestre que leve a nosso Deus Pai a oração que ele nos ensinou, e que essa oração se torne luz e bênçãos em todos os locais onde houver necessidades. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que ainda habita os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Beto, maravilhoso, viu?
Muito obrigado, de coração. E muita vibração para a mãezinha do Flauber, né? Tá em recuperação, graças a Deus. Já tá, fez a cirurgia, limpou, já tá bem, graças a Deus. Obrigado, viu? Vamos fechar aqui, vou lá pro YouTube, rapidinho o pessoal de lá. Bom, e assim se desfecha mais uma reunião desse antepenúltimo capítulo do livro Ação e Reação. Lembrando que nós vamos dar uma pausa para poder reorganizar os convites e disparar esse convite de graça, né, para quem deseja fazer parte do nosso grupo de estudo e fazer parte aqui das nossas reuniões ao vivo, tá? Se você gostou, deixa aí um joinha pra gente, dissemine, compartilhe para quem precisa, tá? Faça parte dessa nossa comunidade que a gente vem sempre se engrandecendo de muitos estudos e muitos conhecimentos do plano espiritual, tá bom? Então, vejo vocês no nosso próximo encontro. Até mais, muita paz, muita luz a todos.